Já voltamos com o TVBA Entrevista e vamos conhecer um pouquinho mais dos trabalhos da UDR, que é a Unidade de Desenvolvimento Rural, a antiga Fundação 25 de Julho, como era muito conhecida aqui na nossa cidade de Joinville. E eu continuo aqui com os meus convidados, o Luiz Carlos Maia, que é engenheiro agrônomo. Estou aqui também com a Adriana Caldarte, que é a coordenadora do Serviço de Incentivo às Organizações Produtivas, também uma secretaria um pouco diferente, que depois a gente conversa um pouquinho mais contigo, Adriana. Mas, Luiz Carlos, então, houve essa mudança, né? A nossa antiga Fundação 25 de Julho, mas os trabalhos continuam a todo vapor. Explica um pouco essa mudança que aconteceu. Na verdade, nós passamos por um processo de reestruturação em 2021, né? Houve um trabalho de reestruturação da nossa unidade, onde o mote, o objetivo dessa reestruturação era levar serviços aos nossos produtores rurais, que era a grande demanda, né? Então, nós fizemos todo um trabalho de organizar a legislação que daria suporte para essa prestação de serviço, e esse trabalho foi feito a várias mãos, né? O próprio grupo técnico que a gente tem à disposição lá, muito competente, é um pessoal que já tem vários anos de casa e que tem essa vivência da agricultura, né? O próprio executivo, através da nossa secretaria e também do prefeito Adriano, e o legislativo, que nós precisávamos da Câmara para fazer essa validação dessa prestação de levar a prestação de serviço para dentro da propriedade, para dentro das nossas propriedades rurais, né? Então, nós tivemos alguns avanços muito importantes, que foi a mecanização agrícola, né? A mecanização agrícola hoje é o principal programa que a gente está administrando ali na nossa unidade. Isso é para conceder incentivos financeiros para o produtor adquirir as máquinas? Exatamente. Na verdade, o programa ele é estruturado em um olhar tanto econômico quanto ambiental da propriedade. Os agricultores que têm a preservação ambiental, que têm a movimentação econômica, eles são contemplados, né, com créditos, e esses créditos são transformados em horas-máquina, e essas horas-máquinas é utilizada na melhoria da infraestrutura, ou numa drenagem, ou numa terraplanagem, né? Ou numa confecção de uma esterqueira, aquelas infraestrutura rural que o agricultor precisa para tocar o seu negócio lá na propriedade, né? Então, é uma legislação que a gente montou, até eu me arrisco a dizer que é moderna, porque é um apoio que o governo dá à agricultura. A agricultura ela é um negócio no qual é um laboratório dentro do ambiente. Então, ela é diferente de uma fábrica que tem um ambiente controlado. O agricultor ele não tem isso, ele passa por intempéries, ele passa por seca, então ele tem toda essa dificuldade. É um herói na minha visão, né? Então, eu que sou engenheiro agrônomo, tenho bastante tempo de carreira, né? A gente vê assim, essa luta que é o nosso agricultor. Então, a nossa missão lá na UDR é levar esse apoio, né? Então, com o aval da atual administração, a gente conseguiu fazer esse implemento desse programa, né? E outros programas também que estavam desativados que a gente conseguiu ativar através dessa reestruturação. Vou dar o exemplo da clínica médico-veterinária, né? Hoje nós temos um profissional lá que faz o atendimento clínico àqueles animais dessas propriedades que vivem da agricultura para tocar a sua vida, né? Então, tem um profissional lá que ele se desloca, ele faz todo esse trabalho desse apoio. A inseminação artificial também, né? Que é um outro serviço que nós estamos tocando ali na UDR, né? E outros também dentro da área de assistência técnica, né? Então, os nossos profissionais eles estão disponíveis, né, direto para esses agricultores. Qualquer dúvida, qualquer orientação técnica, a gente dá o suporte através dos nossos profissionais. Essa parte de animais que você citou, cavalos, bois, bichos em geral, assim, para quem não é... Bichos em geral. Todo animal de produção que é produzido pelo agricultor, ele tem esse apoio clínico veterinário ali na nossa unidade. Ele faz a solicitação, o profissional se desloca até na propriedade e dá esse apoio clínico. Que bacana. E qual é a variedade que a gente tem aqui no nosso município nessa questão? Nós temos uma população bovina aqui de aproximadamente 5.000 animais, né, que estão distribuídos nas suas propriedades. Algumas têm a caracterização de leite, né, outras de corte.
Então, são diversificações na área da bovinocultura. Mas tem também a piscicultura, nós temos também a ovinocultura, algumas propriedades, né? E dentro desse panorama aí, desse mundo animal, né? A gente dá todo esse apoio através desse profissional. Tá? E tudo já vai incentivando para que eles também permaneçam no campo, que eu acho que essa foi uma discussão também muito ampla na Câmara, tudo porque muitos não estavam realmente conseguindo dar conta, né? Eu acho que tudo isso é para mantê-los ali nesse trabalho. Exatamente. O nosso objetivo, o nosso mote hoje, dentro de uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é olhar a propriedade rural como um negócio, ela olhar como uma produção de renda, né? Então, nesse olhar de produção de renda, é que o município dá todo esse apoio através da nossa unidade. Muito legal. Então, foi uma mudança ali na estrutura jurídica, no caso, mas para facilitar e para agregar mais coisas, mais serviços. Agregar mais serviços, dando apoio e transformando esses serviços e esse apoio em renda para essas famílias que vivem da agricultura. Que maravilha! E aquela unidade na Fundação 25 de Julho, ela continua ativa? Continua ativa. Nós temos hoje lá uma estrutura física, né? Tem um grupo de servidores que trabalham com essas missões aí, né? De apoio. E nós estamos lá presentes, né? Tanto ali, fisicamente, quanto na Vila Nova, com o escritório que a gente tem lá junto ao terminal urbano. Também lá tem 2 profissionais. Lá houve essa necessidade porque a área de produção de arroz aqui em Joinville, a maioria é na Vila Nova, então esses profissionais estão lá mais próximo do nosso agricultor. Para você ter uma ideia, as 2 culturas mais importantes, economicamente falando, aqui em Joinville é o arroz, com 3.000 hectares, são 230 famílias que vivem dessa cultura, e tem a banana, que são 630 hectares de banana que a gente tem aqui em Joinville. Então, são coisas que às vezes as pessoas não se conectam, não têm essa informação. Mas são muitas famílias que vivem disso, né? E a nossa missão lá é apoiar, tornar essas cadeias mais acessíveis, né? Para que o agricultor consiga transformar em renda e consiga viver dessa atividade. Que maravilha, produção de arroz, de banana, produção local da nossa cidade. Parabéns a todos que diariamente aí lutam, né, para se manter nesse negócio, nesse trabalho aí tão essencial, principalmente para a nossa saúde, né? Ter o produto ali direto da terra, isso agrega muito mais saúde na nossa alimentação. Isso é muito importante. E esse arroz, essa banana, eles são comercializados aqui na cidade também? Só nesse pátio da Ceasa ou já tem outros pontos também? Não, toda essa produção, a maioria sai de Joinville. A maioria né? sai? Sai de Joinville. A maioria vai a Ceasa Curitiba, a Ceasa em São José, mas a maioria sai. Tá? Então, a gente ainda consome pouco dessa produção maior aí que a gente tem desses 2 produtos, né? Então, nós temos muito forte também a nossa agricultura, a nossa agroindústria. Agroindústria. Pode explicar mais para a gente sobre isso. A agroindústria está presente no Direto do Campo, né? Então, lá tem a Associação da Agroindústria Artesanal aqui de Joinville, que é a AJAR, ela vai estar presente lá. Tá? Então, toda essa parte de beneficiamento, de transformação do produto agrícola, né, que é feito nas propriedades ou em pequenas unidades de agroindústria, eles vão estar presentes lá nessa feira. Então, quem tiver interesse de conhecer, de saborear, vai estar lá o produto à sua disposição. Então, esse é um outro viés, uma outra cadeia, que também a nossa unidade ela tem dado apoio, né, através desses profissionais, desses técnicos. Questão do melado também, entra também nesse segmento? Entra também. Produção de melado? Produção de melado, produção de queijo, né? Toda essa parte de beneficiamento vai estar presente lá no nosso evento. Então, para quem ainda não foi, não conhece, quem pensa que Joinville é só uma cidade industrial, se engana. Tem muita coisa boa, interessante nessa área aí. E lá no Pátio da Ceasa, realmente eles vão estar reunindo tudo isso nesse final de semana. Então, é uma oportunidade única, num lugar só, gratuito, para você fazer algo diferente e adquirir também esses produtos, né? Valorizar os nossos produtores. E na UDR, então, hoje você, Luiz, que está ali à frente desse trabalho, né? Também sendo diretor executivo, quais são os teus desafios assim no momento, os teus projetos que estão em andamento?
O desafio, na verdade, ele é diário, né? A gente tem essa missão de levar esse apoio ao nosso agricultor e cada dia vai aparecendo as dificuldades, a gente vai transpondo elas, né? E a gente tem como principal programa o fortalecimento dessa agricultura familiar, né? Então, hoje, a maior energia que a gente despende com esse grupo técnico nosso é nessas famílias que vivem da agricultura. Mas nós estamos trabalhando também, na nossa unidade, a agricultura urbana, né? Já é esse olhar para a área urbana de Joinville, né? Joinville tem mais de 620 mil pessoas, então tem uma grande parcela aí de associações, de entidades que têm esse interesse de cultivar, de fazer a horta lá no bairro. Então nós desenvolvemos também um programa que é o Plantando Saúde, né? Dentro dessa reestruturação que nós montamos, e estamos tendo esse olhar para a área urbana, né? O direto do campo já é um olhar para a área urbana, né? É já conectar o urbano com o rural. Hoje o rural e o urbano eles precisam ter essa convivência harmônica para que tenha o ganha-ganha, aquela história que eu falei no início ali, né? Então esse olhar das hortas, principalmente para as entidades, nós conseguimos implantar 9 hortas aqui em Joinville, né? Olha, que maravilha. Existe uma tendência de nós ampliar isso. Tivemos em Curitiba, um pouco tempo atrás, olhando o exemplo lá de Curitiba, né? Curitiba hoje é um exemplo a nível nacional, a agricultura urbana é muito forte lá, né? Então, não só nessa área de comercialização, que é a facilitação de chegar o produto diretamente ao consumidor, mas também o cultivo, né? Então, procurar cultivar aquelas áreas que estão, normalmente áreas públicas ou privadas, a gente abriu essa possibilidade, são áreas que lá tem lixo, que tem móveis, que tem coisas lá que estão jogadas, fazer essa limpeza e a comunidade assumir essas áreas e fazer essas áreas se transformar em produção, em alimento, em terapia para aquelas pessoas que estão naquelas regiões, estão ocupando aquelas regiões, né? Que fantástico! Essa foi uma outra missão, um outro viés que a gente colocou dentro desse plano de reestruturação lá da nossa unidade. Então, são profissionais que estão acompanhando, nós entramos com todo o apoio de insumos, né? O EcoSolo, que é um produto que a gente consegue de uma empresa multinacional, né? Ela faz a doação, nós entramos com o transporte, o município entra com o transporte, e esse EcoSolo dá suporte para que monte-se os canteiros e tal, e a gente possa estar fazendo esse cultivo dessas plantas, desses hortifruti granjeiro nessas comunidades. Aqui em Joinville, uma que é muito conhecida, mas eu não sei se entra nesse projeto, aquela horta comunitária do Costa e Silva, que já é bem divulgada. Ela faz parte também? Ela faz parte, ela está cadastrada. Lá o senhor Lourenço, que é o coordenador lá da horta, né? Olha, são parabéns, quase 60 famílias lá, a gente se conectou com eles, estamos apoiando muito ali o projeto deles, ali que é um projeto exemplo, né? Aqui, Joinville, hoje o exemplo de horta comunitária é no Costa e Silva. Mas mesmo assim nós já abrimos lá no Paranaguá-Mirim, em parceria com a Diocese aqui de Joinville, a Igreja São Miguel Arcanjo, lá o Padre Dúcio, já tem 5, 6 hortas lá, que estão já estruturadas em áreas privadas. O proprietário autorizou o cultivo, né, para a paróquia, e nós estamos dando apoio para a paróquia lá e as comunidades carentes. Na verdade, o projeto ele visa se conectar com as comunidades carentes, levar essa possibilidade de renda também, porque se não precisar comprar, ele não deixa de tirar do salário, e sem contar essa questão de terapia, de você estar ocupando o tempo ali dentro desse cultivo orgânico, né, dentro dessas comunidades carentes. E aí nessas comunidades, alguém ali da própria comunidade cuida, faz o plantio, mas são produtos que são comercializados no bairro. Eles têm várias, na verdade essa gestão nós deixamos à vontade com a comunidade, né? Eles decidem. Eles decidem, né? O que nós pedimos para eles é nomear um coordenador, dividir os canteiros por família, e eles fazem essa divisão. Muitos ali no Costa e Silva, o pessoal já está fazendo até comércio do produto que ele está produzindo, mas em outros não, daí eles já plantam mesmo para o consumo, né? E é uma resposta rápida nessas, o alface, o repolho, são tudo culturas de ciclo curto, ciclo de 3, 4 meses já tem produto, então é uma coisa que é visível, né? E você transforma o ambiente, né? Um ambiente que era de lixo e tal, você tem lá uma horta, você cuida, né? Então a comunidade ela se insere dentro desse processo e consegue tirar benefício desse projeto. Eu acho maravilhoso. Quer ver quando eu vejo nas escolas que as crianças já pequenininhas
tem essa oportunidade de ter o contato com a terra, de estar aprendendo, de saber que às vezes aquele alimento está indo também para a alimentação delas. Nas escolas isso também é bem legal. Também é legal. Também é legal. A Secretaria da Educação também tem o programa de hortas nas escolas, né? E a gente apoia também e estamos conectados com eles também. Então tá, se alguém já consome ali também os produtos do Costa e Silva, de algumas dessas hortas que o Luiz falou, também pode comentar aqui no nosso WhatsApp, que é o 3451-9400. Quem tiver qualquer dúvida aí sobre essa nossa conversa, também mande mensagem que nós encaminhamos aqui diretamente para os dois, né, que são especialistas. É uma oportunidade tê-los aqui, podendo esclarecer aí todas essas informações para a gente. E agora, quem quer uma capacitação para abrir essa parte ali das hortas que você falou? Também o município oferece isso, para quem, não entendo nada, não tenho nenhum conhecimento. Não precisa ter conhecimento, nós entramos em toda essa parte de organização, né? Precisa a comunidade ter vontade de fazer. Se a gente sente, né, como foi o caso lá do Paranaguamirim, lá, né, na comunidade lá, eles tinham muita vontade, né? A gente foi procurado lá pela paróquia, né? Sim. E a comunidade estava organizada através da paróquia. E aí esse CNPJ lá, a paróquia, ele se responsabilizou pela condução do projeto e nós demos o apoio, né? Ou através da assistência técnica, os treinamentos, a gente tem uma parceria com o Senar. O Senar, ele tem esse programa de treinamento também para essas comunidades urbanas, né? Para hortas especificamente. Então vem um profissional lá, faz o treinamento e depois o acompanhamento, a nossa unidade dá o acompanhamento semanal, acompanhamento mensal, daqueles grupos que estão organizados ali produzindo. Legal. E o espaço, o local, normalmente eles têm esse espaço, né? Ou privado também? O espaço, na legislação, nós já abrimos a possibilidade do privado, né? Porque tem muitas, até empresas e proprietários que têm a área que está ociosa lá e não tem utilização. Então a gente abriu não só o espaço público, né? Através de associação de moradores, que já tem se estabelecido em áreas públicas, mas esse espaço privado também está previsto na nossa legislação, quando a gente montou o aparato legal ali, e a gente consegue também dar esse apoio mesmo em espaço privado. Lá no Paranaguamirim, um exemplo, todas as 4 hortas que tem lá, elas estão estabelecidas em terrenos privados. Que bacana, olha só. No próximo bloco, então, o Luiz, da UDR, vai passar ali os contatos para quem quiser mais informações aí, né, sobre essa questão de produção aí na área urbana também, né, de agricultura, qualquer informação aí nesse sentido, o Luiz pode estar passando. E no próximo bloco a gente vai conversar mais também sobre o serviço de incentivo às organizações produtivas. O intervalo é rápido e nós já voltamos.